Estamos aqui numa tarde de outono em Campos do Jordão, numa ocasião muito especial, para a gente fazer um bate-papo bem informal, contando um pouquinho da história daquilo que passa na cabeça, no imaginário dos entusiastas, colecionadores e amantes do antigo mobilismo. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando justamente daquele sonho que o antigo mobilista tem de encontrar algo que ninguém encontraria numa situação normal. Contar um pouquinho da história daquele termo que eles usam tanto ali, o barn find, aquele achado de garagem que você desenterrou literalmente uma história, um pedaço de jornal, ou então até uma pequena pista, uma referência que faz você percorrer um caminho para encontrar um verdadeiro tesouro. Nós estamos recebendo aqui alguns amigos que vêm ajudar a contar um pouquinho melhor essa história. Nós estamos aqui o Silvino, da Garagem 045. Nós estamos aqui também com o Eduardo e com o Marcelo, da Infinity, uma oficina de restauração parceira nossa aqui do Cardê também. E o Silvino, a primeira vez que eu estou vindo conhecê-lo, né? Eu vim a conhecê-lo. Eu queria que o Silvino fizesse a introdução contando um pouquinho aqui dessa história que a gente está querendo puxar e que com certeza vai encantar o coração de muitos amigos entusiastas antigomobilistas. Silvino, passa a palavra a você, meu amigo. Isso aí, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Privilégio estar conhecendo o Museu Cardê, uma infraestrutura surreal, e eu acho que o brasileiro merece manter a história que você acabou de falar. E já trazendo um pouquinho de um detalhe do que a gente descobriu, né? A gente já fez algumas negociações, mas a gente acredita que chegou num santo graal aí de um carro que marcou gerações, igual você falou. E eu posso até começar citando os primeiros detalhes que a gente busca num carro, que é a história dele. E aí a gente tem aqui algumas coisas que a gente encontrou dentro do carro quando a gente descobriu ele. Uma latinha de cerveja? Uma coisa curiosa. Tá brincando, cara. Uma coisa curiosa, uma latinha Brahma com vencimento 1997. E aí, algumas pessoas vão se identificar com esse jornal aqui do Mapping. Antigamente se comprava eletrodoméstico através do jornal. Como você mesmo citou, dava uma entrada, mais duas e você comprava um eletrodoméstico. Eu compro carro antigo assim também, hein? Só que não é duas, né? Eu compro uma, mais 9. Exatamente. O importante é que ele está vindo para o lugar certo, né? Isso é bom. Mas é a partir daqui que a gente começa as etapas de descoberta desses carros, né? Então a gente vai primeiro para a história do carro, como que esse carro foi descoberto, como esse carro foi preservado também, e aí sucessivamente a gente tem um processo para entender realmente se ele é no nível que a gente gosta. É legal que você conta um pouco dessa história, porque essa história é a base, é o início de tudo, né? Porque a gente começa com aquela pista, quando a gente vai averiguar, quando a gente vai atrás, pode ser que a gente se depare com um boato ou com alguma coisa que realmente não condiz com aquilo que foi falado, né? Mas o que eu acho que é importante é sempre ir atrás, porque eu vejo que eu acompanho você na sua página, né? Sim. Os seus achados, seus anúncios, e eu vejo que você encontra muita coisa que com certeza uma boa parte dos entusiastas, dos antigomobilistas, não imaginariam que fosse possível encontrar, ainda mais agora no ano de 2026. Então a gente tem também nossos outros amigos, né, que também comercializam carros, são tantas lojas especializadas, pessoas especializadas na busca por esses automóveis. Então a gente às vezes até desanima um pouquinho, né, fala, pô, eu vou procurar, mas acho que já vasculharam tudo aqui, né? Você tem esse sentimento um pouquinho com você, às vezes não? Olha, a gente fica feliz de que esses carros apareçam porque realmente conta a história do Brasil, literalmente. E eu costumo falar que ninguém consegue nada sozinho. Então, a descoberta desses carros é literalmente em grupo. Primeiro a gente começa com uma indicação, depois a gente tem uma pessoa para ir olhar o carro. Então, o processo em si ele não é fácil. Ele é um processo com muitas mãos para a gente chegar na descoberta real do carro. Então, também cito isso porque existem pessoas que nos ajudam nos bastidores, né? Desde a indicação, confiam no nosso trabalho pela visibilidade que a gente tem hoje no mercado. E automaticamente a gente tem outras pessoas que a gente confia também para chegar lá e averiguar que aquilo é aquilo mesmo.
Porque normalmente nós somos do Paraná, de Foz do Iguaçu exatamente, então para a gente às vezes se deslocar, não dá tempo até, porque às vezes você tem que ser ágil na descoberta. Então a gente tem pessoas aí, nível Brasil, tem pessoas em vários estados do Brasil que já me apoiam desde 2020 nas descobertas. Que bacana. E graças a Deus aí a gente vem trazendo mercadorias de alto padrão, que é o que eu, Silvino, particularmente gosto. Eu sou um cara purista, gosto muito disso, e desde quando eu comecei, eu centralizei o foco nisso. Falei, eu quero ter carros exclusivos, carros que eu gostaria de ter. Então hoje eu acabo vendendo os carros, mas eu tenho o prazer de ter eles na minha casa, tenho o prazer de dirigir eles. Isso para mim já é uma história. Com certeza. Você então, além de trabalhar com isso, você começou ali como entusiasta, como apaixonado, né? Eu entendi na época, em 2020, que era uma necessidade de mercado. Um público muito específico, um público criterioso. Então são carros diferentes, e um público criterioso. Quem quer um carro desse não tem tempo de buscar. Então ele confia numa pessoa como eu, que faz todo o processo mesmo, desde do garimpo do carro até a concretização da venda. Então, ao longo dos anos, eu fui ficando conhecido, graças a Deus também. Hoje tem os parceiros aqui também que já me ajudam, já me ajudaram em alguns carros. Nossos amigos em comum, né? Exatamente. Então, assim, é uma relação de confiança, né? Então, o padrão da 045 Garage hoje é esse nível de carro. E os carros que chegam até mim, mesmo os mais novos, o pessoal já fala. Quando pulam stories lá da 045 Garage, a gente já fica curioso para saber, porque a gente sabe que não vai ser qualquer coisa. Então eu tenho uma mega responsabilidade em relação aos meus clientes, aos meus seguidores, de trazer coisas boas, e eles confiam muito em mim. Tem muita gente hoje, até como você, que se eu falar que o carro é bom, você já vai acreditar em mim. Com certeza. Né? Que já passou pelo nosso crivo. Você entende que o processo eu já fiz. Com então certeza. você quer, e a gente não tem tempo para perder. A gente quer curtir. Então é isso que eu quero proporcionar para o meu cliente. Carros bons, de qualidade, e que ele não se incomode com a compra. Que chegue o carro em casa da mesma forma que ele comprou comigo. Isso é importante, acho que principalmente para a gente que está na ponta, às vezes, do comprador, do colecionador, porque como o Silvino falou, nem sempre você vai ter tempo. E às vezes, hoje, com a velocidade das redes sociais, eu brinco que você tem que ter o dedo rápido. Quem for mais rápido ali, começar um diálogo e pegar a informação realmente daquilo que está sendo oferecido, vai conseguir conquistar o tesouro, né? Eu falo que a negociação de valores, condições, é uma coisa muito relativa. Porque o comprador, ele tem que ter aquela essência, aquela coisa pessoal dentro dele realmente, que é a vontade de ter aquilo, né? Então eu falo, como que a gente vai precificar uma coisa que você não encontra outra para estar comparando, né? Então o que vai? Vai mover pelo desejo? Ou então é um volume financeiro compatível, vamos dizer assim, com o orçamento da pessoa, a forma de pagamento? O que vai demandar isso ao final da equação para que a pessoa consiga conquistar o seu sonho? Então tudo é muito relativo. Eu falo que entre o caro e o barato tem uma linha muito tênue, que é aquela questão do seu desejo, da sua história com aquilo que você está comprando, e o meio do carro antigo é feito disso, né? Para a gente, acho que entrar no ponto principal que as pessoas estão interessadas em saber, que é o carro em si, a gente já deu um spoiler, porque a câmera está mostrando um pouquinho ali, atrás do Silvino e do Marcelo, o que está literalmente por trás aí dessa história toda, né? Eu vou entregar para o Silvino a bandeja para fazer de vez ali a apresentação para o público do que nós estamos falando, né, Silvino? E aí depois os nossos amigos Marcelo e Eduardo vão passar um pouquinho da visão técnica deles, porque no final das contas é a primeira vez que nós quatro estamos nos deparando ao vivo com esse carro. Eu fiz a negociação com o Silvino, não tinha visto o carro, né? Então a gente foi realmente na confiança. O Marcelo e o Eduardo também não tinham visto o carro, e o próprio Silvino não tinha visto o carro, que, como ele disse, um parceiro dele que correu atrás de tudo, e agora é a oportunidade que nós estamos aqui de os quatro estarem conhecendo ao vivo essa joia que nós estamos falando. O que é o carro, Silvino? Conta pra nós. Chega de mistério, né? Chega de mistério. O pessoal tá curioso, me mandando mensagem no particular. Não vamos chamar os comerciais, não. Eu só dei algum spoiler aí nas redes sociais e todo mundo tá...
com euforia alta para saber o que é. Exatamente. Então, pessoal, a gente literalmente descobriu o GTS mais novo do Brasil até então. É um GTS preto universal 1994 com 2.407 km. Então, um carro ímpar, guardado até o momento, né? Ele era de único dono, ele preserva várias características originais, como lanternas, faróis, os 4 pneus P600 originais com os chumbos do balanceamento. Então, é o carro que mostra que realmente ele foi preservado. Como eu citei aqui, temos alguns documentos achados dentro do carro que demonstra que ele estava desde 96, basicamente, sem ser ligado, literalmente. E o que mais nos chama a atenção não é só a quilometragem e o composto do carro. Quando a gente foi fazer a primeira ligação do carro, ele bateu de primeira. Então, assim, a gente fica cada vez mais feliz de ter encontrado uma raridade máxima dessa. Eu estou muito mais feliz de poder compartilhar isso com você, que tem toda essa estrutura aqui, que em algum momento pode compartilhar isso com o público. Eu acho que é um carro que tem que ser mostrado mesmo, porque dificilmente, não vou dizer impossível, mas dificilmente a gente vai achar algo parecido. Então, é um carro único pela cor, um preto universal. A gente chama dos bancos finos, né? Os recados banco fino. Tem a chave original, os pneus originais, uma vasta documentação aí que comprova que o carro ficou esse tempo todo parado. Além do jornal, ele tem a documentação original também, os manuais, exatamente. Manual do rádio, código do rádio. Exatamente. Né? Então, isso mostra que o dono, até hoje, né, até 3 semanas atrás, aí, preservou o carro de uma forma espetacular. E agradecer primeiro a Deus pela oportunidade. E é um privilégio, do fundo do meu coração, assim, falo com emoção, porque é um privilégio eu ter acesso a esses carros. Então, assim, como você mesmo disse, é muito difícil você chegar num carro desse, na pessoa, e ela está disposta, inclusive, a vender. Com certeza. Às vezes você conhece uma pessoa que tem um carro raro, mas ela não se importa nem com o estado do carro. É verdade. Então, e a gente fala, caramba, esse carro podia estar até no museu, vamos dizer assim. Mas para aquela pessoa não é o propósito da vida dela. Então, tem que ser tudo no momento certo. A pessoa está disposta a vender, você está no lugar certo, na hora certa, mas mais do que isso, eu acho que a confiança que as pessoas têm na 045 Garage. A pessoa que me indicou o carro falou, cara, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Eu fiquei muito feliz em relação a isso. Falei, cara, não tenho palavras para agradecer o que você me trouxe. De novo, ninguém consegue nada sozinho. Então a gente sempre vai precisar de pessoas para evoluir, para crescer. E tá aí, uma raridade máxima, uma joia que vai fazer parte da sua coleção. Então agradeço aqui pessoalmente, do fundo do meu coração, pela oportunidade. E espero trazer mais raridades para você em breve, se Deus quiser. Eu agradeço a você pela lembrança, pela oportunidade e também dizer que esse carro, da mesma forma, né, que ele foi mantido ao longo desses mais de 30 anos, a gente preza por continuar a manter essa história e principalmente compartilhar essa história com mais pessoas. Por isso que nós temos o museu para estar abrindo justamente isso, sim, né? Que eu falo que o museu é um organismo vivo, repleto de histórias, repleto de lembranças, né? E não simplesmente a coisa material dos carros. Acho que tem muito mais envolvido além disso, né? Então essas histórias que acompanham o carro também fazem parte, acho que, desse contexto. E por isso que esse universo do antigo mobilismo ele é tão interessante. E aí agora acho que os nossos amigos aqui, o Marcelo, o Eduardo, eles podem falar um pouquinho do que eles viram do carro, né? Até para ter uma visão técnica, que a gente tem a visão do entusiasta, né? Sim, sim. Mas tecnicamente, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho, testemunhar um pouquinho ali sobre o que nós vimos lá, que foi a primeira reação do Marcelo, da pintura da casquinha de laranja. Conta pra gente, o que você sentiu, o que você viu disso daí, Marcelão? Então, exatamente. Esse carro é um carro muito novo mesmo. Já tivemos a oportunidade de presenciar e cuidar de outros carros, também nas mesmas condições, mesma quilometragem, mas esse carro é muito novo. Esse carro nunca... Bom, está numa garagem desde 96, nunca ninguém mexeu e nem foi ligado. Exatamente. Então ele tem várias características, e a casquinha de laranja, os para-choques, os pneus. É um carro realmente imaculado, né? Imaculado, guardado há mais de 30 anos
sem uso, isso é sensacional. E ele tem eu falo assim, o que eu gosto desse carro é justamente que ele tem ali os traços, né, que comprovam a história. Sim. Que é a história dos pneus, né, é o Pirelli, né, o P600. P600. O Pirelli P600. O step sem uso. Você até brincou se alguém tirar a porca do step, vai ser o primeiro a estar tirando. Vai ser a primeira pessoa a tirar a porca desse step aí. Tapeçaria, as placas do carro originais, datadas do ano. Assim, isso é um carro realmente muito, muito mesmo original. Foi pouco utilizado, né? 2.000 quilômetros, foi pouco utilizado. Não é nada, né? Não é nada. Guardado e assim ficou por mais de 30 anos. Agora me fala uma coisa que eu acho que é uma dúvida que várias pessoas carregam, né? Eu acho que nós temos extremos. Quem compra um carro desse com 2.000 quilômetros é a mesma coisa que comprar um carro seminovo de 2, 3, 4, 5 anos com 2.000 quilômetros? Tipo, você pode pegar um carro desse e sair andando com ele, ou então vou para um outro extremo. Isso. Você conseguiu um carro desse que é uma cápsula do tempo. Você vê que tem alguns sinais de desgaste que são sinais de desgaste do tempo e não de uso. Sim. O que faz nesse sentido? Você reforma tudo, você coloca tudo no chão e faz do zero, você faz uma manutenção ali para manter ali o testemunho. Como que vocês trabalham ou trabalhariam nesse carro, Eduardo? A gente sempre conta. O começo é o cliente. Você vai trazer a ideia pra gente. Qual é a ideia? O carro vai ficar 0 km mantendo todas as características originais? Sim. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. O carro em si, ele tem uma história absurda. Dá pra matar essa história? Não, não pode. Então realmente, você não pode pegar um carro desse, jatear, deixar ele na lata e começar de novo. Então é preservar tudo que ele tem de melhor em manutenções locais. E assim, um carro desse, infelizmente, não é um carro que você pode andar. Ele é um quadro. Exatamente. Ele é um quadro que ele tem que ficar numa coleção. É uma obra de arte. Ele é uma obra de arte. Então, assim, vai muito de momento e do que cada carro vai pedir. O que o cliente quer? A gente tem cliente que pede para andar com o carro. Eu quero carro para andar. Conhecendo o Cardê, um quadro. É um quadro, mas ele precisa andar. Exatamente. Esse movimento, com todos os carros aqui se movimentam, ele também. Sim. Então, uma ideia para esse carro, uma revisão geral. Suspensão, freios, combustível, uma revisão geral. Entendeu? E aí você voltar esse carro funcionamento perfeito. E aí depois, numa segunda fase, pensar toda a parte o que você vai mexer esteticamente. Entendeu? Vamos deixar ele como está? Vamos fazer polimento, vamos fazer uma pintura de algumas peças ou outras oxidadas. Ponto. É isso aí. Essa é uma ideia, no caso, para esse carro aqui. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês o que eu aprendi com eles. Tá? O que eu aprendi com o Silvino, com o Marcelo, com o Eduardo, na vistoria que nós fizemos aqui deste carro, né? Primeiro, o Silvino me falou espessura, ele chegou com o micrômetro, viu que a espessura ali de material ali da tinta estava bem baixa. Então já é um carro que a gente tem que tomar um cuidado relevante no polimento, para a gente justamente não comer o material e não desvelar, né, a pintura. Um outro ponto que a gente estava vendo aqui, o carro ele tem muitos detalhes originais realmente, né? Então não é um carro que a gente vai conseguir aprofundar a ponto, por exemplo, de trocar os 4 amortecedores, por mais que o carro tenha que se movimentar, é uma movimentação dentro de um carro de museu. Ou seja, ele sai aqui do prédio do museu, vai até a nossa reserva técnica, da reserva técnica ele volta para cá, andando em cima dos pneus P600, né, com os amortecedores, não chegamos a andar para saber, mas digamos assim, talvez mais enrijecidos, alguma coisa assim, mas aquilo faz parte do carro, da maneira da qual ele saiu de fábrica, né? Então, o que eu aprendi aqui nessa nossa vistoria é que esse carro a gente vai fazer pequenas intervenções pontuais. Então, por exemplo, nós vimos ali 3 ovinhos, né, nas portas, na lataria, que demandariam, no caso ali, o chamado martelinho de ouro. Então faríamos isso, depois um polimento, que é uma coisa que deve ser feita ali na mão, para não invadir muito ali essa espessura do material, né, não ser invasivo ali com a história do material. Uma boa higienização em todos os componentes, a revisão básica de fluidos, filtros, né?
uma revisão elétrica também. Para justamente a gente tem ali o material ali, oxidação em alguns terminais, alguma coisa nesse sentido. E a gente precisa fazer tudo isso justamente para poder, inclusive, ter uma segurança no funcionamento desse carro, né? Não fechar curto, esse tipo de coisa, né? Com 100% dos adesivos do cofre do motor. Então, Exato. todos esses adesivos estão... Os selos que até o Silvino mostrou na moldura de placa, Sim. o selo de silicone que é colado na lata para a vibração da moldura de placa não riscar, ele está lá. Na traseira, né? Exatamente, nas laterais do para-choque, dos gols. Ele chega a pegar na lateral do carro, ele tem o silicone ali. Então é só a comprovação de que o carro é muito original. E não pode, não tem. Seria errado da nossa parte falar, não, vamos fazer o carro inteiro. Entendeu? Não tem. É falta de consciência num negócio desse. É verdade. Porque assim, acho que sem demérito aos carros que são restaurados, até porque nós temos aqui no Brasil, acho que grandes restauradores que fazem um trabalho ali impecável. Melhor talvez até que o trabalho feito na fábrica na época, né? Mas é o que eu digo, assim, eu acho que existe o produto restaurado, que é digno, vamos dizer assim, de respeito no meio dos colecionadores, dos entusiastas, e existe esse produto que é um achado de época, né? Porque eu ouço muito das pessoas, poxa, mas você tem um carro só para ficar na garagem? Mas é justamente aquela coisa, né? Como o Eduardo falou, ele é um quadro, ele é uma obra de arte, né? O Eduardo e o Marcelo disseram isso. Então, a gente tem outros carros que a gente pode estar usando, né? Que são carros ali que foram feitos realmente para curtir. Agora, isso é uma obra-prima, não dá para você colocar esse carro para um uso como função ali de um meio de transporte que não é o propósito dele, né? E o mais legal, Luiz, acho que... Acabaria com a história do carro. Sim. Se você começasse. A gente brinca, o Marcelo falou, cada quilômetro que você coloca, não um quilômetro de revisão, mas cada quilômetro que você colocar, você desvaloriza monetariamente e a história do carro. Sim. Então, realmente, é isso, tem que continuar assim, vamos só aquele pincelzinho só. Vamos no pincelzinho, né? Isso. Eu ia comentar que além da venda em si, que é o nosso foco, a venda, mas percebe que aqui a gente conversando, a gente começou a falar de processos. E todas as pessoas que participaram e vão participar do processo são pessoas que nunca vão esquecer desse carro. Tanto a pessoa que foi resgatar o carro para mim, a pessoa que me indicou, até a pessoa que foi resgatar o carro para mim, teve um momento que ela ficou até 1h30 da manhã dentro do carro. Ela me mandou um vídeo de madrugada apreciando o carro. Então isso para mim tem um significado absurdo, que mostra realmente que nós estamos trabalhando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E não só isso, mas preservar a história desse carro daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos é que vai fazer ainda mais sentido. Porque cada vez mais raros de achar, e isso que você está fazendo aqui, para mim também tem valor. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, por que você não levou esse carro para casa? Por que você não aproveitou ele para fazer um marketing? Cara, eu acho que tudo tem o tempo certo e o momento certo. Se eu tivesse feito todo o trabalho no carro, ele ia ficar legal, do meu perfil, Sim, eu ia deixar ele perfeito. certeza. Mas fazer com que todas as pessoas participem do processo, para mim tem muito valor, Silvino. Então, assim, não é só o dinheiro que é importante para mim, o dinheiro é consequência do que eu faço. Mas, resumindo, é manter a história do começo ao fim. Então, assim, fico muito feliz de vocês estarem preservando a história desse carro. E, de novo, eu, em algum momento da minha vida, vou poder trazer a minha filha aqui, as minhas filhas, e falar ao papai que descobriu esse carro. E ó, chega a me emocionar e me arrepiar, porque para mim isso aqui é a realização de um sonho. Com certeza. É muito especial para mim o que eu estou vivendo hoje. Minha esposa aqui nos bastidores, e aí, como é que você tá e tal. E então, assim, para mim é um dia que nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, muito obrigado a vocês três aí que A gente fizeram fica parte feliz, desse momento. fica feliz de estar aqui entre pessoas apaixonadas e que realmente se entregam ali de corpo e alma para esse universo, né? Eu falo, o antigo mobilismo ele só existe por conta disso. Né? Eu acho que, óbvio, existe todo o racional ali comercial. Hoje a gente vê que o carro antigo vem se transformando também em um case de investimento. Exato. Né? É o que eu falo, existem pessoas que gostam de imobilizar uma parte do patrimônio. Então, tinham pessoas que antigamente imobilizavam ali comprando ouro, comprava imóveis, e agora a gente vê que nos últimos anos esse movimento de preservação de patrimônio
tem irradiado bastante também para esse meio dos carros de coleção. Eu acho muito interessante isso, porque primeiro que eu sou um defensor do investimento em automóveis antigos e de coleção. Por quê? Porque você une a paixão com essa sua necessidade, né, de aprendizado, de conhecer mais. E o resultado de tudo isso é que você acaba tendo, vamos dizer assim, um conhecimento para você saber comprar bem, para você conhecer um pouco o mercado, conhecer as duas pontas, né? A ponta do comprador, a ponta do vendedor, e fazer com que isso também se torne ali um mecanismo ali de você poder preservar o seu patrimônio curtindo aquilo que você gosta. Então, eu sou muito favorável a todo esse movimento, e eu acho que o Brasil ele vem amadurecendo, né? A gente vem saindo daquele universo especulativo e a gente vem tornando esse mercado um mercado mais organizado, mais padronizado. E isso é muito bacana porque, eu falo, é uma coisa que tem que parar em pé. Se a gente quiser que aquilo siga em frente, ele tem que parar em pé. Tem que parar em pé com a cadeia, vamos dizer assim, não só da compra e venda dos automóveis, mas também da prestação de serviço, como vocês, né, com a Oficina Infinity, que eu vejo que hoje vocês têm uma demanda gigantesca, e essa demanda gigantesca de vocês é basicamente de colecionadores, de pessoas que são apaixonadas, pessoas que estão ali para tornar o seu sonho realidade, né? E assim como eu, como nós aqui do Cardê, a gente vem procurando cada vez mais esses serviços especializados para a gente conseguir preservar, né, máquinas como essa da forma condizente. Então, eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente viu no carro, e as imagens vão estar passando aí para vocês, né? Que é justamente alguns detalhes desse carro que é muito interessante, como o funcionamento da antena elétrica, quando você liga o rádio original, que estão com todos os botõezinhos no lugar, o dial ali acendendo perfeito, né? O que o Silvino mostrou, o Silvino estava mostrando todos os resquícios de plástico que ainda existe ali no chão, no carro, embaixo do banco, né? Então a gente vê ali que quando você levanta um pouquinho aquele plástico, você tem aquele carpete, né? Ainda brilhando com aquele fio, com aquele material de época totalmente preservado, né? Além disso, nós temos ali todos os detalhes originais, ali os adesivinhos que estão preservados. Quando você olha no cofre do motor, você vê que o cofre do motor ainda tem uma poeira, né, que é resultado do armazenamento dele de mais de 3 décadas, mas junto com essa poeira você tem todas as etiquetas, inclusive ali no cabo de vela, a etiqueta de controle mesmo da Volkswagen, quando ele soltava o carro ali para o controle de qualidade, né? Etiqueta de pintura ok do cofre, tá lá no pintura ok, que hoje se vende isso reproduzido, né? Mas aí nós estamos com a etiqueta original. Coisa mais linda. Então eu brinco que é igual você tocar um papiro. É um material que tem que ter muito cuidado, porque é um material frágil. Então, qualquer tipo de manuseio errado que você fizer, se você colocar uma lavadora de pressão ali dentro, por exemplo, você acaba com tudo aquilo, né? Os pneus, né? Pneus é um ponto também que não se acha mais. Eles são os originais, as rodas, pintura original, o chumbo do balanceamento. Todos esses detalhes também que não se vê mais, né? E é interessante, né, Marcelo, porque esses pneus, eu falo porque aqui como museu a gente tem a necessidade de fazer com que tudo isso seja mantido na íntegra e na originalidade, porque eu falo que outras pessoas vêm até aqui, às vezes buscando informações e referência para restaurar o seu carro. Então a gente precisa ser uma escola também, no sentido de apresentar o carro da forma mais correta possível, né? Então eu tenho corrido muito atrás de pneu e eu vejo o quão caro ficou de você comprar um pneu desse da época. Isso. Então, às vezes, você vai pegar um P600 original, você vai pagar mais de R$2.000 em um pneu. Sim. E eu falo, poxa, eu estou pagando mais de R$2.000 em um pneu que tem mais de 30 anos, que eu não vou conseguir nem usar. Não pode nem usar. Mas sim, é um mercado maluco. Às vezes aparece, né? O Marcelo me liga e fala, olha, apareceu um jogo de P500, de P44, de P600. O cara tá pedindo X. Eu falo, Marcelo, você tá maluco? Você é borracha velha, cara. Mas maluco não sou eu, é o pode cara, custar isso. Mas aí a gente fala, pô, mas dá um desconto. O cara vai ali naquela briga daqui de lá, você consegue tirar por um pouquinho a menos. Mas eu falo, poxa, eu paguei caro num pneu antigo, mas a verdade aquilo também é uma parte da história, né? Isso. E a gente vê que esse comércio de peças também é um comércio bem difícil de você
você garimpar, Exato. porque cada vez mais vem sumindo, né, os componentes originais desses carros, Tem. né? E as reproduções de hoje em dia ficam um pouco a desejar dos originais. Então nós lá na Infinity, 100%, se tiver oportunidade, nós restauramos o que é original do carro. De uma forma ou de outra, tentar restaurar mesmo, porque o resultado é muito melhor. E a outra parte desse carro que é interessante é o fechamento das portas, né? Incrível. Eu já tive alguns carros, eu posso falar que eu já tive mais de 30 Gols, já tive Gol com 30 mil quilômetros, com 20 mil quilômetros, todos eram muito bons, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui abrir a porta, eu falei, uau, eu nunca vi um fechamento de porta tão perfeito. E não é da boca para fora. Realmente ele mostra. Uma coisa legal de comentar, a gente já negociou o Gol GTI vermelho também, ele serviu de gabarito, inclusive agora os Gols, de modo geral, o GTI e o GTS já eram carros já mais procurados para restauro, enfim. Os GTIs bola vieram à tona, né, como carros também super valorizados, colecionáveis, né? Colecionáveis. Sim. E eu posso dizer com prioridade que eu tive vários parceiros, como você mesmo falou, tem grandes restauradores no Brasil, me ligavam e falavam, Silvino, tira foto desse lugar do GTI, que eu estou restaurando um bolinha aqui e eu quero saber como é que ele é de fábrica. Então isso só mostra que a qualidade dos carros que a gente comercializa, ele serve para a restauração de novos carros. Então é o que você falou, às vezes a pessoa, o entusiasta que está visitando o museu, ele vem para ver o gabarito do carro. Seja um carro importado, seja um carro nacional, ele vai vir aqui e falar, nossa, de repente aquele carro que está lá na minha garagem, mesmo que ele seja um carro, não seja um carro desse nível, que mais para aquela pessoa tem um valor até sentimental, ele vem aqui ver um detalhe de um pneu, alguma coisa, ele vai valorizar mais o carro que ele tem em casa. Com certeza. E uma coisa importante também de comentar, Luiz, hoje em dia tem muitas pessoas que têm esses carros guardados que de alguma forma não sabe até por onde começar em modo de vender ele, eu digo. Sim. Então a gente traz, inclusive para o público que vai assistir esse bate-papo, que nós temos mecanismos de segurança, nós acompanhamos o trabalho desde o garimpo até a entrega na sua casa. Então, além da gente comprar, a gente também intermedia, então a gente faz um processo. Então, para quem tem um carro raro ou um carro com uma qualidade que sabe que é um carro diferente, pode entrar em contato conosco, o pessoal da Infinity aqui em São Paulo, que também são parceiros que avaliam os carros para nós. Então, a gente vai trazer uma segurança para você, a gente tem o canal certo para isso, a gente vai conectar vocês com os colecionadores que vão dar o devido valor, porque não que os colecionadores não tenham os que ficam com o carro mais guardado, mas a gente tem uma gama de colecionadores hoje que valorizam um carro desse, que preserva a originalidade, que vai fazer igual você vai fazer com o GTS. Só cuidar dele assim, nos mínimos detalhes e acabou. Então hoje a gente consegue trazer essa segurança para o cliente e para quem quer vender, que também, quem vai assistir é entusiasta que, poxa, eu tô com um Opala, com um Gol, com qualquer outro tipo de carro antigo na garagem e que quer achar um canal certo, pode contatar nós, o pessoal da Infinity aqui também ajuda nós nas negociações. Então assim, a gente fica à disposição para demonstrar, e se você só quer perguntar como fica também, pode chamar a gente aí que a gente também vai dar as dicas certas para você. Com certeza. E o que eu acho interessante, né, uma coisa que você falou, que esse GTS a gente teve a oportunidade de receber o diamante bruto. Exatamente. Né? Mas aí nós temos aqui atrás também, você falou do Gol GTI bola, sim, né? Esse bolinha vermelho, esse carro com 23.500 quilômetros. Esse é um carro que passou pelas suas mãos para fazer um trabalho mesmo ali, não vou chamar de produção, mas um trabalho ali de lapidação. Exato. Né? Então, se você puder contar um pouquinho como que você fez esse carro, que diferente do GTS, perfeito, esse é um carro que você trabalhou para deixar ele no ponto mesmo de lapidação para ser ali colocado na prateleira, né? Como eu falei no começo, todos os carros que eu vendo, eu gostaria de ter. Todos os carros que eu vendi, eu gostaria de ter. Tanto que os carros que eu posto na página são carros que eu compraria. Então o meu nível de critério não é só na compra, na intermediação também. E falando um pouco do GTI Bolinha, esse carro é um sonho para mim. Com essa interna colorida, o ano, claro que é um carro que foi mais do que eu imaginei. E também teve uma história muito parecida com a do Gol GTS. Ele era de único dono, inclusive era um carro até um pouco conhecido aqui em São Paulo, porque o antigo dono dele, ele usava o carro. E algumas coisas curiosas do carro, acho que vale citar aqui, né, Luiz?
ele é tão preservado, principalmente a parte frontal dele, ele tem 23.500 km, então ele teria um pique, ele teria um risco. O dono tinha tanto cuidado que ele tinha 2 capas. Ele tinha uma capa do carro, que ele guardava em casa. Uma capa da e ele capa. tinha uma capa frontal do carro que só ficava o buraco dos faróis. Você me comentou Exatamente. disso, é verdade. Então Você eu guardei comentou. isso, deixei guardado, porque isso, de novo, gente, Você não me só falou. o jornal, não só a latinha aqui, mas todo o contexto da compra do carro demonstra a qualidade dele. Sim. Fora que ele também tem os seus P600 originais, os chumbos de balanceamento originais também. Então, assim, esse também foi um carro garimpado. Como você falou, o GTS, a gente acabou até conversando e já está aqui para ser lapidado por vocês. Mas o GT em si, eu preferi fazer para mim curtir esse processo. Então eu curti muito, desde trazer ele, mesmo que ele seja um carro que ele estava sendo utilizado, que você batia na partida, era só por gasolina, mas o primeiro dono não tinha essa visão comercial do carro, de coleção mesmo. E eu particularmente já gosto de um carro com a interna higienizada, com o cofre do motor devidamente com seus fluidos ali, ornando com o motor do carro original. A gente olha a questão de limpeza do carro. Era um carro que nunca tinha tido uma limpeza por baixo do assoalho. Então, eu fiz o processo que eu gostaria de ter num carro que eu comprasse, né? Então, hoje a gente também, às vezes, tem uma certa dificuldade de comprar alguns carros que a gente compra e a gente já sabe que a gente vai gastar, porque não está do jeito que a gente gostaria que tivesse. Claro que a gente vai colocar o carro no perfil que eu gostaria. Às vezes o som não te agrada, você coloca um som de época, enfim. Isso você vai adequar ao seu perfil. Mas o padrão dos carros que a gente negocia são esses. A gente tenta pelo menos trazer em algum momento do ano, enfim, quando aparece para nós esses carros. Mas o Bolinha é um carro que marca muito a minha história. Mais uma vez feliz dele estar aqui, compondo inclusive par aqui com o nosso GTS. Então, Irmão mais novo, né? um carro que eu nunca vou me esquecer. Eu falei das minhas filhas anteriormente, eu tenho foto das minhas filhas dentro do carro, do lado Que do carro. legal. Eu fiz um material super exclusivo antes de trazer o carro para você. Então, assim, ele já fez parte da minha vida, mesmo que eu não dirija ele por um certo momento, mas pelo menos eu já tive o prazer de ter ele na minha garagem. Então, isso para mim foi surreal. E você fez um belo trabalho, porque o carro realmente ele tem cheiro de novo, né? Eu falo que ele tem cheiro do Perfeito. Volkswagen, de você entrar no Volkswagen dentro da concessionária no 1995, né? Isso que é muito legal. Eu falo que o carro, ele é uma experiência sensorial. Exatamente. A gente só não lambe o carro porque não seria tão normal, né? Mas eu falo que a gente cheira o carro, a gente toca o carro, a gente admira o carro. Então ele traz uma experiência sensorial que é uma coisa incrível. Então você entra dentro desse carro, é igual quando você pega uma pessoa que gosta e conhece de vinho, que consegue detectar a uva a partir do momento que ela tem aquilo treinado, né, no olfato, e aquilo vai ali irradiar para o cérebro, né? Mas da mesma forma, se a gente fechar os olhos e entrar dentro de um carro desse, e o carro tiver uma condição como esses carros estão apresentando, você sabe dizer, você fala, olha, eu estou dentro de um Gol quadrado aqui, eu estou dentro de um GTI, de um GTS. A linha GM muito. A linha GM é muito ligada com essa coisa dos cheiros, né? Dos componentes, dos materiais. O Monza que a gente mexeu. O Monza 0 Eu km, entrei no SLE. carro, exatamente, Exato. eu entrei no carro e eu lembrei do Monza hatch que meu pai teve. Exato. O mesmo Legal, cheiro. né? É muito legal. Muito legal né? isso. Eu falo, Uma curiosidade sobre este carro, que ele foi enviado, né, pelo Silvino, chegou na Infiniti, aí foi eu e o Eduardo, vamos avaliar, tal, olhar, ver o que vai ter que ser feito, e o que nós vamos conversar com o Luiz e tudo Sim. mais. Aí ficou lá um olhando pra cara do outro. E aí? Tá no lugar, aqui tá no lugar, isso aqui tá no lugar, tá tudo certo, os emblemas, os Sim. pneus maravilhosos, a interna não tem o que falar. Não, vou mandar mensagem pro Luiz, vou ver quando ele quer que manda o carro. Aí o carro veio. o carro vem pra cá. É legal, maravilhoso. Dependemos do trabalho e tudo mais, mas o carro sensacional, não tem o que. Não, mas o carro Tem que ser justo e falar, ó, com tá certeza. tudo certo.
Mas a gente tem bons projetos de restauração lá com vocês, que também, olha, aí é restauração full mesmo. De pequena até grandes projetos, né? Tem algumas coisas bem interessantes, vamos chamar desse jeito. Tem umas coisas bem legais e vale dizer também que o Eduardo e o Marcelo, eles também nos auxiliam, né? Aqui na Escola de Restauração do Cardê, junto com os nossos alunos, e nós temos alguns projetos que estão em curso também, de restauração total de carros. Então, tanto a Oficina Infinity quanto outros parceiros de oficinas de restauração são colaboradores desse nosso núcleo, né, do Cardê, que é um braço importante para essa nossa conversa, considerando o ecossistema do automóvel antigo, né, que é muito amplo e a gente precisa sempre reciclar. Eu acho que as suas filhas, as minhas filhas, acho que os nossos filhos se envolvendo com essa paixão, essas gerações mais jovens que estão aqui tendo oportunidade dentro da escola de restauração de fazer o curso, são as pessoas que vão fazer desse nosso meio no futuro, né, algo vivo e algo que realmente continue, né? Porque eu falo que hoje o antigo mobilismo, ele vem passando ali por uma mudança de ciclo. Então, na verdade, aqueles colecionadores que antes cultuavam ali aquele universo dos automóveis pré-guerra, eles vêm, na verdade, passando o cetro, né? E eu sinto muito falta disso, porque talvez em algum momento da história não se formaram novas gerações para poder dar o valor e ter essa paixão que nós temos pelos automóveis, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente envolver essas novas gerações, ainda mais agora que a gente está vivendo ali um ciclo totalmente novo de eletrificação, da questão mesmo do desprendimento do automóvel como objeto de conquista social e de paixão, e aquilo vem sendo deixado de lado. Vejo que isso me preocupa bastante. Não tem paixão nenhuma mais, né? Vem sendo deixado de lado a paixão, e a paixão é o combustível mais importante para fazer esse nosso ecossistema acontecer, né? Então eu queria agradecer aí a visita de vocês, porque o nosso bate-papo realmente é muito nessa linha da gente conseguir abrir o coração e falar bastante dessa paixão que nos move. E agradecer ao Silvino, ao Marcelo, ao Eduardo, por estarem fazendo parte desses projetos junto com o Cardê, né? Porque para nós, sem vocês, a gente não teria esse acervo maravilhoso para poder estar apresentando e mostrando para os nossos visitantes e ao mesmo tempo contando as histórias tão legais para as pessoas, né, que não são do meio, entenderem um pouquinho o que é essa nossa loucura. Exatamente. Eu vou contextualizar o final da sua frase com uma frase que o seu colaborador falou ali quando ele viu o carro. Ele falou assim: esse carro é 1994, eu estava nascendo nesse ano. E o brilho no olhar dele, vendo o carro, ele falou 3, 4 vezes: eu nunca vi nada parecido. Então, demonstra que a gente está no caminho certo e trazendo para as novas gerações justamente isso, preservar a história e continuar cuidando com qualidade deles. Com certeza. Legal. Parabéns a vocês. Obrigado. E continuem dando esse amor e esse sangue por essa paixão nossa pelo automóvel antigo, porque realmente eu acredito muito nisso. Eu acho que não apenas nessa coisa do hobby, mas também, eu falo, isso alimenta muitas famílias. Perfeito, né? A gente tem um ecossistema gigantesco que movimenta bilhões de reais dentro da nossa economia. Então, realmente, o automóvel antigo ele é muito mais do que uma joia preciosa guardada a 7 chaves dentro de uma garagem. Ele é ali uma extensão da nossa família, né? E é isso, gente. Obrigado vocês pela presença no dia de hoje. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade novamente. Espero em breve trazer novas raridades para vocês. E contem comigo, o que vocês precisarem, estarei à disposição. E acho que é isso, muito obrigado. Contaremos e traga também novas latinhas de cerveja. Novas latinhas, novos documentos. É isso. Pode deixar. Latinha de cerveja com 3 décadas eu nunca tinha visto. Legal. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Nos acompanhem, soltaremos novos conteúdos mostrando um pouquinho do passo a passo de como vai ser esse processo de revitalização dessa joia que nós vimos aqui. Muito obrigado pelo tempo, um abraço a todos.